Estudo Bíblico, o quarto livro de Moisés, chamado Números. Estudo organizado por Susana Castro. Referências bibliográficas: Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, Bíblia de Estudo MacArthur, Bíblia de Estudo Pentecostal, Comentário Bíblico Moody e Comentário da Bíblia Russell Shedd. Introdução. Análise. O livro de Números deriva seu nome em nossas versões portuguesas, como é também o caso das versões grega, Septuaginta, e latina, a Vulgata, dos dois recenseamentos relatados dentro da narrativa. Na realidade, o livro é uma das divisões da unidade maior, o Pentateuco. Na Bíblia hebraica, era costume designar cada um dos 5 livros de Moisés pela palavra com a qual a obra era iniciada. Para Números, essa prática foi modificada pela adoção da 5ª palavra como título. Entre os escribas judeus era conhecido principalmente pelo nome No Deserto, que no hebraico é apenas uma palavra, Bemidbar, um título tirado do primeiro versículo. Isso é apropriado visto que é uma descrição pertinente do conteúdo do livro, uma vez que este conta a experiência da nação durante os 40 anos no deserto. Em algumas passagens, o livro de Números parece mais uma coleção de informes frouxamente ligados, uma narrativa e lei ritual ou civil. Não obstante, esses informes são sempre pertinentes à história, enquanto os decretos legais frequentemente se originam das exigências da situação na vida, como a permissão da realização de uma Páscoa especial, Números 9, versos 1 a 14, em circunstâncias que impediam a observância da Páscoa regular, ou como o pedido das filhas de Zelofeade, Números 27, de 1 a 11, que exigiram a provisão do Senhor acerca da herança de filhas, no caso da falta de herdeiros do sexo masculino. Cronologicamente, Números é uma continuação da história relatada no livro de Êxodo. Depois de uma estada de aproximadamente 1 ano no Monte Sinai, período durante o qual Deus estabeleceu seu concerto com Israel, deu a Moisés a lei e o modelo do tabernáculo e instruiu-o a respeito do conteúdo de Levítico. Os israelitas se prepararam para continuar sua viagem à terra que Deus lhe prometera como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pouco antes de partirem do Monte Sinai, no entanto, Deus mandou Moisés numerar todos os homens de guerra, Números 1, versos 2 e 3. 19 dias depois, a nação partiu de lá numa curta viagem para Cádiz Barneia, Números 10, verso 11. Números registra a grave rebelião de Israel em Cádiz e seus 39 anos subsequentes de julgamento no deserto, até quando Deus conduziu toda uma nova geração de israelitas às planícies de Moabe, à beira do rio Jordão, do lado oposto a Jericó e à terra prometida. Durante esse tempo, o tabernáculo foi o ponto central tanto da vida civil como da vida religiosa, visto que foi ali que Moisés desempenhou seus deveres administrativos. Pode-se supor que o povo seguia as atividades domésticas dos nômades, vivendo em tendas, levando seus rebanhos a pastarem nas estepes semiáridas. Essas circunstâncias requeriam provisões divinas especiais quanto à alimentação e à água. Deus é apresentado no livro de Números como um soberano que exige obediência absoluta à sua santa vontade, mas que também mostra misericórdia aos penitentes e aos crentes. Assim como um pai nutre e castiga os seus filhos, semelhantemente Deus orienta Israel, seu povo amado. Ele preferiu tratar com os homens por intermédio de mediadores. Dentre esses, Moisés é sem igual, ainda que outros tenham sido dotados com dons proféticos, e ainda que até mesmo um pagão, Balaão,
possa ter sido útil, visto que Deus é o Deus dos espíritos de toda a carne. Diversas referências ao livro de Números podem ser encontradas no Novo Testamento, onde o livramento da escravidão egípcia é reputado como um modelo terreno da redenção eterna. As experiências no deserto são, no Novo Testamento, consideradas histórias registradas para nossa admoestação. 1 Coríntios 10, verso 11. Nosso Senhor Jesus Cristo usou o incidente da serpente de bronze a fim de ilustrar o modo pelo qual ele mesmo haveria de ser levantado para que todos aqueles que nele confiassem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Autor e obra. A autoria de Números é historicamente atribuída a Moisés. 1. Pelo Pentateuco judaico e o samaritano. 2. Pela tradição judaica. 3. Por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento. 4. Pelos escritores cristãos antigos. 5. Pelos estudiosos conservadores contemporâneos. E 6. Pelas evidências internas do próprio livro, Números 33, versos 1 e 2. Moisés, sem dúvida, escreveu um diário durante as peregrinações no deserto e, mais tarde, dispôs o conteúdo de Números em forma narrativa, pouco antes de sua morte, 1405 a.C. A prática de Moisés de referir-se a si mesmo na terceira pessoa era comum nos escritos antigos e em nada afeta a credibilidade da sua autoria. A narrativa de Balaão e Balaque, Números 22 a 24, é a única passagem no livro que não se atribui expressamente a Moisés e na qual Moisés não é mencionado. Propósito. Números foi escrito para relatar por que Israel não entrou na terra prometida imediatamente depois de partir do Monte Sinai. O livro trata da fé que Deus requer do seu povo, dos seus castigos e juízos contra a rebelião e do cumprimento progressivo do seu propósito. Visão panorâmica. A mensagem principal de Números é evidente. O povo de Deus prossegue avante tão somente por confiar nele e nas suas promessas e obedecer a sua palavra. Embora a travessia do deserto fosse necessária por certo tempo, não era a intenção original de Deus que a prova naquele lugar se prolongasse a tal ponto que uma geração inteira de israelitas habitasse e morresse ali. A curta viagem do Monte Sinai a Cádiz significou 39 anos de aflição e de julgamento por causa da incredulidade deles. Durante a maior parte do tempo referente a Números, Israel foi um povo infiel, rebelde e ingrato para com Deus, apesar dos seus milagres e provisão. Murmuração generalizada surgiu entre o povo, pouco depois da sua partida do Monte Sinai, capítulo 11. Miriam e Arão falaram mal de Moisés, capítulo 12. Israel, como um todo, rebelou-se em Cádiz na sua obstinada incredulidade e recusou-se a prosseguir para Canaã, capítulo 14. Coré, com muitos outros levitas, rebelaram-se contra Moisés, capítulo 16. Pressionado além dos limites por um povo rebelde, Moisés, por fim, pecou na sua ira por imprudência, capítulo 20. A seguir, Israel adorou a Baal, capítulo 25. Todos os israelitas que no incidente de Cádiz tinham de 20 anos para cima, excetuando-se Josué e Calebe, pereceram no deserto. Uma nova geração de israelitas finalmente chegou aos termos orientais da Terra Prometida. Capítulo 26 a 36. Características especiais. 6 características principais projetam o livro de Números. 1. É o livro das peregrinações no deserto, a revelar claramente por que Israel não possuiu imediatamente a terra prometida
depois de partir do Monte Sinai. Antes, teve que peregrinar, vagueando no deserto por mais 39 anos. 2. É o livro das murmurações, que registra vez após vez a murmuração, o descontentamento e as queixas dos israelitas contra Deus e o seu modo de lidar com eles. 3. O livro ilustra o princípio que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Vemos por todo esse livro que o povo de Deus triunfa tão somente ao confiar nele com fé inabalável, crer nas suas promessas e depender dele como sua fonte de vida e de esperança. 4. Números revela com profundidade o princípio de que, se uma geração fracassar, Deus suscitará outra para cumprir suas promessas e para levar a efeito a sua missão. 5. O censo antes de Cades Barneia, capítulos 1 a 4, e o posterior, feito nas planícies de Moabe, antes da entrada em Canaã, capítulo 26, revelam que não era o tamanho inadequado do exército de Israel que o impedia de entrar em Canaã, partindo de Cádiz, mas o tamanho inadequado da sua fé. 6. É o livro da disciplina divina, a demonstrar que Deus realmente disciplina os seus e executa julgamento sobre eles quando persistem na murmuração e na incredulidade. Capítulos 13 e 14. Números e seu cumprimento no Novo Testamento. As murmurações e a incredulidade de Israel são mencionadas como advertências aos crentes do Novo Concerto, 1 Coríntios 10, versos 5 a 11, Hebreus 3, versos 16 a 4, verso 6. A gravidade do pecado de Balaão, capítulos 22 a 24, e da rebelião de Coré, capítulo 16, também é mencionado em 2 Pedro 2, 15 e 16, Judas 11 e Apocalipse 2, 14. Jesus faz referência à serpente de bronze como uma alusão a ele mesmo ao ser levantado na cruz, de modo que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3, versos 14 a 16, Números 21, versos 7 a 9. Além disso, Jesus Cristo é comparado com a rocha do deserto, da qual Israel bebeu, 1 Coríntios 10, 4, e com o maná celestial que alimentou aquele povo, João 6, versos 31 a 33. Números 1, verso 1. Falou o Senhor a Moisés. O que Moisés escreveu foi por inspiração divina, fato este declarado repetidas vezes neste livro. Esse fato é salientado no primeiro versículo do livro, no último versículo e no início de muitos capítulos desse livro. Primeiro dia do segundo mês, isto é, um mês após a construção do tabernáculo. Êxodo 40, verso 1, que foi feito 1 ano após a saída do povo de Israel do Egito. Deus convoca o povo para um encontro através de Moisés, seu servo, no tabernáculo recém-construído. A tenda da congregação, em hebraico, moed, isso é, encontro de Deus com o povo. É o tabernáculo que foi construído para ser um templo portátil. Os sacerdotes e o tabernáculo foram consagrados nesse mês. Êxodo 40, Levítico 8. Os príncipes trouxeram suas ofertas nesse mês, Números 7, e comemorou-se então a primeira Páscoa, Números 9, versos 1 a 14. Deserto do Sinai. A ordem dada aqui por Deus a Moisés, verso 2, teve lugar 10 meses e meio após a chegada do povo ao Monte Sinai, 13 meses depois do Êxodo. Os eventos registrados em Números ocorreram num período de aproximadamente 39 anos
a duração total da peregrinação de Israel no deserto. Verso 2: Levantai o censo. Moisés teve que fazer a contagem de todo o povo de Israel através das famílias das tribos constituídas. A soma de toda a congregação. O propósito do censo era organizar Israel como nação e também o seu exército. Verso 3. A realização do censo ressaltou o fato de que cada indivíduo era importante nos propósitos divinos da redenção e que a atividade da nação devia ser dirigida por Deus, a quem também se devia prestar conta de tudo. Filipenses 4, verso 3, 2 Timóteo 2, 19. O tabernáculo, recém-terminado, tornou-se o centro do acampamento. O exército tinha de ser organizado e todo o acampamento arrumado e disposto como uma organização religioso, civil e militar. Por isso, a necessidade básica de um recenseamento. A palavra rosh, censo, significa cabeça. Foi traduzida para números em 1 Coríntios 12, 23. Do mesmo modo, cabeça refere-se à contagem propriamente dita dos indivíduos ou cabeças. Gu, gelot, crânio. Verso 3. Capazes de sair à guerra. Recenseamento militar para avaliar a potência bélica do povo israelita, tanto para a defesa como para a conquista da terra prometida. Compare versos 19 e 20. Essa terminologia, usada 4 vezes através de todo o capítulo, torna claro que o recenseamento tinha propósito militar. Os levitas não militares tiveram um recenseamento separado. Números 1, versos 47 a 49 e 3, versos 14 a 51. Versos 4 a 18. Homens escolhidos dos mais destacados de cada tribo para serem chefes e assistentes de Moisés, junto às suas respectivas tribos, designados com a investidura do cargo com os títulos de príncipes de Israel e cabeças dos milhares de Israel. Verso 16. Nota homilética. A mensagem desse primeiro capítulo é 1. Deus tem um censo de seus filhos. Lucas 10, 20, Apocalipse 3, 5 e 21, verso 27. 2. Deus precisa de homens aptos para o seu serviço. Verso 3. 3. Deus sabe exatamente quais são os seus. 2 Timóteo 2, 19. 4. Deus tem um caminho de serviço preparado para todos os seus. Efésios 2, 10. Verso 17. Procede-se ao censo, que sendo feito segundo a ordem de Deus, e bem diferente daquele que Davi fez, merecendo o castigo divino, em 2 Samuel 24, versos 10 a 17. O que mais importa no comportamento do cristão é estar atento à voz de Jesus em cada instante, sendo que uma coisa boa, feita segundo a sua vontade, deixaria de ser boa se praticada fora da sua vontade. Verso 18. Declararam a descendência deles. Para a mente semítica, conhecer a genealogia de alguém é mais importante do que saber a data do seu nascimento ou sua idade. Por isso, temos as longas genealogias da Bíblia que foram usadas finalmente para traçar a descendência do Messias através de Abraão, Judá e Davi, de acordo com as promessas de Deus. Verso 19, assim os contou. Esse verbo, peikiad, tem um amplo significado. Aqui significa passar uma revista ou fazer a chamada, e nesse sentido, numerar. As muito repetidas frases, as suas gerações pelas suas famílias segundo a casa de seus pais, verso 20, indicam o que nós queremos dizer quando falamos em famílias e tribos.
Nota homilética. O dever da obediência. 1. Obedecer a Deus é o supremo dever. Deus é o Deus da ordem e não da confusão. 1 Coríntios 14, versos 26 e 40. 2. Obedecer a Deus é o ideal que nos traz alegria, satisfação e felicidade. 3. Obedecer a Deus é decisivo, sendo um sinal claro do fato de sermos seus filhos e dando-nos o sentido de uma missão a cumprir. João 4:34. Conclusão. Cumprir a vontade divina na mais perfeita obediência é o dever e a coroa de cada crente. Versos 20 a 43. Estes versículos mencionam o número de guerreiros de cada tribo. Exceto pelas diferenças nas cifras, esses versículos seguem uma fórmula estrita. As tribos são listadas na mesma ordem que vemos nos versos 1 a 15, excetuando a tribo de Gade, que agora é mencionada em terceiro lugar, ao invés do 11º, versos 24 e 25. Verso 32. José. Uma das poucas ocasiões em que José consta entre os seus irmãos na divisão das tribos. Veja verso 33. Verso 33, da tribo de Efraim. A tribo de Levi não foi contada entre os filhos de Israel por causa da sua missão espiritual. Para completar o total de 12 tribos, incluem-se os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Verso 46. O censo feito no Sinai totalizou 603.550 homens acima de 20 anos de idade, sem incluir os levitas, versos 45 a 57. A nação de Israel, portanto, contava ao todo uns 2 milhões de pessoas ou mais. Sustentar tão grande número de pessoas no deserto demandava um milagre permanente, o que a palavra de Deus ressalta claramente que ocorreu. Êxodo 16, versos 4 a 15, 31 a 33, Números 20, verso 8, Deuteronômio 8, versos 2 a 4, 29, verso 5, Salmo 78, versos 26 a 28, 1 Coríntios 10, verso 4. Verso 52. Cada um junto à sua bandeira. A organização do acampamento dos israelitas consistia em um círculo interno de levitas em volta do tabernáculo e um outro extremo formado pelas 12 tribos, ficando 3 tribos em cada lado do tabernáculo. A linha de marcha também foi organizada, de modo que, quando a nuvem se elevava, eles pudessem se deslocar rapidamente, e quando ela pairava, pudessem ocupar seus lugares no acampamento sem confusão. A Bíblia ensina a organização, não como uma finalidade em si mesma, mas para que o trabalho em vista se processe de maneira ordenada. O tabernáculo no centro do acampamento simbolizava o fato de que a vida da nação girava em torno do Senhor e da sua adoração como seu Redentor. Verso 53. Para que não haja ira. A profanação das coisas sagradas sempre provoca a ira de Deus. É por isso que os levitas, incumbidos das coisas do tabernáculo, acampavam ao redor do tabernáculo, para que não fosse fácil a um estranho ter acesso a eles. Versos 50 e 51. Veja o templo ideal de Ezequiel, em Ezequiel 40 a 48.